Olá, turma. Aqui quem fala é a professora de Geografia, a professora Cruzinha Oliveira. Bom, gente, eu estou trazendo essa videoaula para vocês para fazer um pouco da explanação sobre o conteúdo que a gente vai estar vendo do dia 25, nessa semana, né, referente a essa semana, do dia 25 até o dia 30 de junho, para depois a gente fazer a nossa segunda avaliação, que vai ser no início de julho, certo? Eu mandei para vocês, né, eu enviei para a escola distribuir a vocês um roteiro e o resumo e a atividade, certo? Então, eu peço que vocês dêem uma olhada pelo resumo, pelo roteiro e depois tentem fazer as atividades, tá bom? Nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, nós não vamos estar usando o livro, a gente vai estar usando o material que eu vou estar enviando. Sempre eu vou fazer essas videoaulas, certo? Para facilitar o entendimento de vocês. Caso vocês tenham dúvida, tá? Eu vou estar tirando essas dúvidas. Sempre às quinta-feira à noite, nós vamos ter o contato, viu? Aqui no grupo, contato mais próximo, tá certo? Então, o nosso assunto é sobre a dinâmica da natureza e os continentes terrestres. Para a gente entender um pouco sobre a dinâmica da natureza e até chegar nos continentes atuais, a gente precisa entender que existe, né, a teoria de placas. Existem as placas tectônicas, certo? E essa teoria, ela só surgiu depois da teoria da deriva continental, ou seja, é uma complementação da teoria da deriva continental. Essa teoria da deriva continental, ela surgiu nos anos de 1917, viu? Pelo estudioso chamado Alfred Wegener, né? A gente já tinha até começado a falar um pouco dessa teoria, tá bom? Então, só na década de 50 é que veio surgir a teoria de placas tectônicas, que foi baseada, né, na teoria da deriva continental, tá bom? Ficou clara essa diferença? Eu espero que sim, certo? Então, vamos entender um pouquinho da teoria da deriva continental para a gente chegar na teoria da tectônica de placas. Imagine vocês que num certo dia acontece algo, né, um momento diferente da nossa história geológica, na parte física da geografia. Ou seja, a Terra ela tinha todos os continentes unidos em uma só porção, como a gente pode estar vendo bem nessa primeira imagem, os continentes todos unidos. Esses continentes todos unidos eram chamados, né, de Pangeia, certo? Mas com o tempo, eles foram se afastando e dando origem aos atuais continentes, que a gente pode visualizar aqui nessa primeira imagem, na última gravura. Já está todos os continentes da Terra, né, separados. E aí, o que aconteceu? Alfred Wegener conseguiu provar que a Terra, um dia, de fato, ela estava unida numa única massa continental, que era a Pangeia, não é isso? E com o tempo ele foi se fragmentando, mas ele não conseguiu provar como que eles se separaram, como que eles se fragmentaram, tá bom? Então, para explicar para entender, para a gente compreender essa divisão aí dos continentes, nós temos que estudar, temos que entender que vai ser o complemento da deriva continental, tá bom? Por que ele não continuou suas pesquisas e provou o afastamento desses continentes, dessa massa continental, que era a Pangeia? Porque ele faleceu antes de concluir as suas pesquisas. Em 1930, ele faleceu e aí acabou suas pesquisas. Só em 1950 é que dois estudiosos, dois pesquisadores dos Estados Unidos,
eles começaram a fazer uma nova pesquisa de como é que os continentes se formavam. Eles começaram a falar assim: a pesquisa deve entender, né? Deve começar pelo interior da Terra, ou seja, era baseado os abalos sísmicos, ia existir então os terremotos nessa época aí, certo? Eles já tinham ideia de como era o interior da Terra. Assim, as evidências baseadas, elas surgiam através das erupções vulcânicas, que é algo que tinha no interior da Terra. Nessa outra gravura aí, nós podemos visualizar as placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas, tá bom? Vem essas duas denominações, dependendo do livro. Vocês podem ver e imaginar essas placas no interior da Terra como um quebra-cabeça, certo? Ó, nessa figura aí, nessa representação cartográfica, nós estamos vendo que elas estão juntas. Só que tem momentos, dependendo do que aconteça no interior da Terra, dependendo de quais fenômenos vão, né, interferir, essas placas, elas vão se afastar, elas vão se unir, né, provocando uma colisão, por exemplo, e vão também ficar lado a lado. E aí nós vamos conhecer os tipos dos limites dessas placas tectônicas. Nessa outra imagem, eu coloquei aí uma representação cartográfica do planisfério, para vocês entenderem como ficou os continentes da Terra depois, né, da sua separação. Aí nós temos de verde a América, temos de vermelho mais escuro, um quase vinho, a Europa, e temos a Ásia de vermelho. De amarelo nós temos a África, de roxo, um rosa, né? Nós temos a Oceania, e de azul a gente tem a Antártida, certo? Só reforçar para vocês que nós vivemos, né? O nosso território, o território do Brasil, ele está situado na América, tá bom? No continente americano. Se a gente for especificar em termos de localização, ele vai estar na América do Sul, certo? Aí no hemisfério sul. Mas se a gente for falar em termos de economia, que é o que a gente escuta muito, as denominações, por exemplo, no Jornal Nacional, o William Bonner, Renata Vasconcelos, falando de quê? Falando que o Brasil ele está situado em termos econômicos na América Latina, porque nós temos duas divisões do continente americano, tá bom? Mais na frente, no outro mês, a gente pode estar estudando essas regionalizações, tá certo? Lembrar também que em termos de extensão territorial, em termos de quê? De tamanho, a Ásia, ela é o maior continente, como a gente pode visualizar aí na imagem, certo? E aí na Ásia nós vamos ter também o maior país em termos de extensão, que é a Rússia. A Rússia ela vai pegar parte da Ásia e parte da Europa, por isso é que ela também faz parte aí da denominação Eurásia, porque ela tem terras nesses dois continentes, tá bom? Depois a gente vai estudar os continentes separadamente. Aí só foi uma explicação geral. Nessa outra imagem, a gente vai ter as camadas da Terra. Por quê? Para explicar as evidências, né, deixadas aí por Wegener, para os outros estudiosos, eles entenderam que era preciso, né, explicar como funcionava o interior da Terra, as dinâmicas interna e externa da Terra, os movimentos, tá bom? Então, a gente vê aí que tem as camadas da Terra, a crosta terrestre, o manto, o núcleo. Isso aí são as três camadas que existem na Terra. Lembrar, a crosta terrestre ela é a camada mais superficial, é a camada onde a gente vive. O manto é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo e vive em estado líquido, certo? O núcleo ele vive em estado sólido e líquido, que fazia, né, os movimentos da Terra, ou seja, que vai gerar os movimentos
da Terra, certo? Por exemplo, o movimento de rotação, que é aquele movimento que faz em torno do seu próprio eixo. Bem aí no manto, a gente vai ter um material chamado magma, viu? Ele acaba sendo gerado em processo físico, um movimento chamado movimento de convecção, que é o que? A troca de densidade de calor entre um processo e outro, tá certo? Ou seja, parte vai estar aquecida e parte vai estar, né, sem ser aquecida. Vai ficar no movimento de sobe e desce. Ou seja, vai gerar as pressões internas. E quando ele gera essas pressões internas, explode, né? A crosta terrestre vai subir aí para a crosta e vai explodir e liberar assim, por exemplo, os vulcões, tá bom? Que é a dinâmica, faz parte da dinâmica interna da Terra. Então, essas fraturas é importante a gente reforçar que acontece na crosta, né? Passa a ser chamada de quê, gente? De placas tectônicas. Nesse outro slide, a gente vai ter aí os tipos das placas, que é através de limite. Ó, o transformante, é importante vocês observarem essas setas aí que tá de amarelo, azul e vermelho. No limite transformante, que é um limite onde se desloca horizontalmente uma em relação à outra, vocês vejam aí que vai acontecer lado a lado, certo? E esses limites aí transformantes, que acontece lateralmente, é onde vai acontecer as falhas e pode surgir um terremoto. O limite divergente, essa parte aí do meio, são limites onde as placas se afastam e formam uma nova litosfera, ou seja, um novo solo, uma nova rocha, tá bom? Porque nada mais placas tectônicas nada mais é do que blocos de rochas. Então, quando elas se afastam, elas vão provocar algumas áreas oceânicas. Por exemplo, né, o assoalho oceânico que a gente tem na Terra, viu? Os limites convergentes são onde as placas vão se colidir e uma delas vai ser puxada pelo manto e reciclada, como tá vendo aí. Nessas placas aí, quando há junção dessas áreas, surgem as montanhas, os dobramentos modernos. E aí a gente pode citar uma montanha bem importante, uma cordilheira, né? Que é a Cordilheira dos Andes, que é na região sul, né? Onde está próximo aí do Brasil. É importante reforçar sobre as placas tectônicas que no Brasil a gente fica em cima de uma placa chamada placa sul-americana. Então, devido a gente ficar em cima, a gente tem uma proteção. E essa proteção faz com que aconteça poucos terremotos aqui, né, no Brasil, tá bom? O outro conteúdo que a gente vai estudar é sobre as projeções cartográficas. As projeções cartográficas, como vocês podem já dar uma olhadinha nessa imagem e imaginar, é uma técnica utilizada para a criação de mapas. Muitos deles utilizam as formas geométricas. É importante, qual é a função dessas projeções? É representar a superfície de forma esférica, que é a forma dela, a forma de um geóide. Lembra do globo terrestre, que é uma forma que não precisa as suas informações. E, claro, quando vai haver essa transformação, vai ter falhas, vai ter deformações, certo? Nós temos aqui nesse outro slide os tipos de projeções cartográficas: plana, cônica e cilíndrica. Olha só a forma que fica cada uma delas. A plana, né, vai se transformar, a cônica está num cone, vai também se transformar, e todas elas, e a cilíndrica no cilíndrico, e todas elas têm deformações, viu? Não podemos esquecer dessa característica das projeções cartográficas. Nesse outro slide aqui, nós temos os exemplos de projeções cilíndricas, os exemplos mais comuns, que é a projeção de Mercator e a projeção de Píteres. O nome delas é destinado devido,
né? Os estudiosos terem esse nome, tá bom? São as mais usadas. A de Mercator, a gente vê que os paralelos e os meridianos se cruzam em ângulos retos e há um exagero dos polos, não é? E elas vão se deformar na parte leste-oeste, tá bom? A de Píteres vai ter uma deformação, mas já na parte norte e sul, e vai ter um achatamento na parte leste e oeste, tá bom? Temos um exemplo de projeção cônica, o exemplo mais comum, que é a projeção de Álvares. Tira de um cone e faz a representação, e essa representação ela tem falhas, ela não fica igual devido mudar o plano, tá bom? E também quando se fala de projeção azimutal, é importante a gente saber que elas vão representar principalmente os polos e as suas proximidades para localizar um país no centro. A gente não tem uma, né, para destacar mundialmente. Então, gente, nós concluímos aqui o assunto. Segue aquele roteiro, eu falei de todos os tópicos. Agora eu desejo que vocês vejam essa aula mais de uma vez, se possível. Se tiver dúvida, me pergunte. Leia o material, tentem fazer tudo direitinho e vão para a prática e fazer a atividade, tá bom? Então, eu desejo a todos uma boa produção, uma boa semana, bons estudos. Eu deixo aqui o meu abraço e até mais. Fiquem todos com Deus.